Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portuguesando. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que sempre me deixou intrigado. Por que nós temos um C com aquele ganchinho embaixo, né? Que faz o mesmo som que o S, se nós já temos até os dois S's para fazer esse som? E por que o C, antes de E de I, também tem um som de S, enquanto antes do A, do O e do U, ele mantém um som parecido com o K? Para mim isso sempre pareceu um pouco confuso, né? E se você já teve essa dúvida, então fica comigo até o final, porque hoje você vai entender o porquê. A primeira coisa que nós precisamos destacar é que o português é uma língua que descende diretamente do latim. Só que não era o latim clássico gramatical, e sim o latim vulgar. Cada região foi desenvolvendo sua própria maneira de falar o latim. E é por isso que hoje nós temos várias línguas e dialetos nessa região, todas vindas do latim, mas todas diferentes umas das outras. Por que isso é importante? Porque no latim, o C ele sempre tinha um som fixo, que era o som de K, o K, independentemente da vogal que o seguia. Então, qualquer sílaba que começasse com o C era pronunciada igual. K, que, ki, ko, ku. Obviamente não tinha nada a ver com o S. Só que, com o tempo, a pronúncia foi evoluindo nas diferentes regiões e até chegar na maneira que nós pronunciamos hoje. Vamos usar um exemplo para deixar mais claro. A palavra quedros, que é de onde surgiu a palavra cedro na língua portuguesa. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam. Quando você fala, por exemplo, A, O, U, perceba que o som se forma lá atrás da sua boca, né? A, O, U. É lá atrás. Agora, quando você fala E e I, perceba que aqui na frente, ó, E, I, né? E esse som do K também se forma lá atrás. K, K, K. Vocês percebem isso? Então, o que acontece? Por causa disso, por causa dessa proximidade desses sons do A, do O e do U com o som do K, eles ficam lá atrás, ó. K, Ko, Ku. Mas quando você tem que pronunciar que e ki, né? O som do E e do I é aqui na frente e o som do K é lá atrás. Então, por isso, com o tempo, o som do que e do ki vai vir para frente. Né? Um processo que acontece em várias línguas. Não é só a língua portuguesa que passa por esse processo. Todas as línguas acabam simplificando a sua pronúncia numa tentativa de falar de uma maneira mais fácil, mais natural e econômica. Então, por exemplo, o quedros vai virar quedros, cedros, 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 até virar cedro. Né? Percebam que a pronúncia vai vindo lá de trás até chegar na frente. E por que isso é importante para nós? Porque na época que se chega na formação do galego português, o som do CE e do CI era pronunciado como C e TSI. Então, várias palavras, né, derivadas do latim, como por exemplo calchiato, que deu origem a calçado no nosso português atual, elas precisavam de um símbolo para representar esse mesmo som antes do C e do TSI, só que antes de outras vogais, né? Então, o S não dava para usar, porque ficaria calçado na época, né? Então, se retirou essa possibilidade. E o Z, na época, resultaria numa pronúncia como cadeado, o que também não era legal. Por isso se utilizou uma solução gráfica, que os visigodos já haviam inventado na Espanha e era utilizado lá. O que se fez? Se colocou o C com um Z embaixo. Né? E essa
forma, né, de escrever ficou conhecido como cedilha. Em espanhol, zeta é a letra Z. Então, cedilha é um pequeno Z, um Zzinho, né? E dessa forma, quando você via o C com o Z embaixo, você sabia que a pronúncia devia ser T. Então, calçado, né? Calçado. Só que com o tempo, o cedilha foi evoluindo junto com o CE e o CI. O som, né, era o mesmo em todos. E é por isso que hoje, na forma atual, nós pronunciamos como S, porque é muito mais fácil de se pronunciar. Mas na hora de escrever isso causa muita confusão. Porque por vezes, né, a gente não sabe quando usar o cedilha e quando usar S, dois S's. Né? Quantas pessoas têm essa dificuldade? Às vezes fica naquela dúvida, será que exceção é com cedilha ou é com S? O espanhol já resolveu essa questão de outra forma agora, né? Eles que inventaram o cedilha não usam mais. Então, cabeça, por exemplo, em espanhol é com Z, em todos os casos. Isso funcionou porque no espanhol o Z tem o mesmo som que o cedilha. Então, deu certo, eles substituíram o Zzinho pelo Zzão, né? Mas no português isso não funcionaria, porque o Z já tem um som diferente. Nós poderíamos escrever com dois S's, mas vamos ser honestos, você consegue se imaginar escrevendo cabeça com dois S's, maçã, exceção com dois S's? Bem, é um pouco estranho, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que nós devemos eliminar o cedilha? Que nós podemos manter o cedilha? Qual a solução que você acha que nós poderíamos utilizar? Então deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou adorar ler o que vocês acham. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever e de compartilhar com seus amigos. Assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdos como esse. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.